5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Fala, queridos ouvintes do Quark Podcast, tá começando mais um episódio pra você. E como você deve ter visto aí no título, hoje é um Quark Tchau, certo? E aí hoje como convidado a gente tem a Tatiana Babinski. A Tatiana tem aí um pouco de experiência, uma larga experiência, na verdade, como vocês vão ver aí no episódio, na aplicação aí de medicamentos, na produção de medicamentos. E é uma forma ali na parte da farmácia que a gente não teria esse conhecimento para trazer para vocês, certo? Então ela veio aqui para complementar e trazer bastante informação sobre essa área aí que pode ser um pouco politizada, mas a gente tentou trazer esse episódio de forma que não ficasse não pendesse pro lado da política, certo? Então, se você tem alguém conhecido aí que tem essa falta de informação quanto à não utilização do tratamento precoce, a gente tá aí trazendo esse episódio tranquilinho para vocês entenderem desde o processo que é realizado na fabricação dos medicamentos até a surgimento ali dos mitos quanto à aplicação da ivermectina e da hidroxicloroquina na cura aí do Covid-19, beleza? Então, se você curte o nosso trabalho aqui, não esquece de dar aquela força curtindo as nossas publicações lá no Instagram e seguindo lá no Instagram, né, que é @quarkpodcast, e seguindo também na plataforma de podcast que você escuta. Então, se você escuta a gente lá no Spotify, não esquece de dar um seguir lá. Nas outras plataformas eu não sei como funciona, mas não esquece de dar aquela força pra gente continuar produzindo o episódio aqui do jeito que a gente gosta, beleza? Então é isso, aproveita o episódio. Qualquer coisa, manda um e-mail pra gente complementando lá no quarkpodcast@gmail.com, beleza? Então fica com o episódio de hoje aí, aquele abraço. Olá, caros ouvintes do Quark Podcast. Hoje aí, dando sequência no nosso quadro de convidados, que é o Quark Tchau, nós vamos falar sobre aquele assunto meio polêmico aí que tem sido falado aí nos últimos tempos, que é sobre o tratamento precoce. E como esse quadro aqui visa trazer os convidados que têm um pouco mais de conhecimento, na verdade bem mais conhecimento do que a gente sobre certos assuntos, a gente tem aqui como convidada a Tatiana Babinski, né, que ela foi indicada aqui por uma professora minha para dar um aporte aqui pra gente nesse assunto. Seja bem-vindo, Tatiane. E além da Tatiane, tem o Felipe e o Luiz, que vocês já conhecem. Aqui não é novidade. Isso aí. Então, Tatiane, pode ficar à vontade para se apresentar aqui pro nosso público, né? Porque para entender um pouco mais por que a gente chamou e como que a gente vai desenvolver a nossa conversa aqui hoje. Beleza? Vamos lá. Bom, eu sou Tatiana Babinski, eu sou formada em farmácia pela UniOeste, né, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. Eu tenho especialização em análises clínicas e em farmácia de manipulação. Eu atuei por 15 anos no mercado de trabalho em análises clínicas, em farmácia de manipulação veterinária, em farmácia de manipulação, em farmácia comercial. E atualmente eu sou mestranda em ciências farmacêuticas na Unicentro. Eu agradeço o convite de vocês e eu espero contribuir um pouco, né, com o conhecimento e com a elucidação de algumas coisas que são polêmicas, né, que como a gente havia comentado antes, existe muita informação na internet e às vezes isso polui muito e não fica muito claro que realmente é o correto. Com certeza isso vai contribuir bastante pra gente, porque a gente tem assuntos que a gente bem cru e mesmo que a gente vai estudar e pesquisar para fazer o episódio, não vai ter como cobrir a quantidade de conhecimento que você consegue trazer pra gente. Então a gente agradece desde já o aceite do convite. E não sei por onde vocês querem começar, mas acho que seria interessante a gente entender bem como que se dá esse processo para a produção de um medicamento novo, a questão de testes, como que a gente tem essa confiança em um medicamento que está no mercado, sabe?
Certo, vamos lá. Então, assim, inicialmente, quando você vai fazer um desenvolvimento do medicamento, o que você precisa saber? O que esse medicamento vai tratar? Qual que é a doença que esse medicamento vai tratar? É necessário você saber como que essa doença funciona, qual que é o agente etiológico dessa doença, tipo, essa doença é causada por o quê? Por um vírus, por uma bactéria, por um fungo. E como que esse vírus, como que essa bactéria, como que esse fungo, como que eles vão atuar no nosso organismo para depois, entendendo isso, para depois a gente desenvolver um novo fármaco ou uma nova molécula que faça esse controle ou essa eliminação desse patógeno. Então, inicialmente, para fazer esse desenvolvimento do medicamento, você precisa entender a doença. Né? Falando da nossa atualidade hoje, né? Quando surgiu a pandemia, né? No ano passado, em dezembro de 2019, início de 2020, o que os cientistas fizeram? Eles foram buscar entender como funcionava esse vírus, como esse vírus atacava o nosso organismo. Eles foram buscar como que era o material genético dele, qual que era a codificação desse material genético. Entendendo isso, é que daí foi se buscando alternativas tanto para combater ele, para matar ele, quanto para conter. Então, vou começar a falar sobre o desenvolvimento de um novo fármaco, de uma nova molécula do zero, né? Como que funciona esse desenvolvimento do zero? São várias etapas que são seguidas. Essas etapas são etapas padrões para o mundo inteiro, né? Então, tanto uma indústria farmacêutica aqui no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos, quanto lá na China, eles têm que passar necessariamente por todas essas etapas para colocar o remédio lá na prateleira da farmácia. Quais são essas etapas? A etapa inicial é a pesquisa experimental ou fase pré-clínica. Qual que é a característica dessa pesquisa experimental ou fase pré-clínica? Ela é feita antes de começar os testes em seres humanos. Então, os pesquisadores eles realizam testes em células e em animais. Então, é feito o quê? Tem uma molécula lá que acredita-se que seja boa para alteração de pressão, né? Para hipertenso. Então, o que é feito? É pego essa molécula e é ido lá no laboratório, na bancada do laboratório, e verificado se essa molécula, se realmente ela é segura. A pesquisa pré-clínica, inicialmente, essa etapa tem como objetivo verificar se a substância candidata a ser fármaco, ela é eficaz e segura. Então, além de analisar como a nova substância se espalha pelo corpo, como que ela é eliminada, e também a sua segurança, né? Principalmente a sua segurança. Esse teste é o que o pessoal chama do teste in vitro. Isso é o teste in vitro, isso mesmo. Então, por exemplo, a gente pega um possível fármaco lá que pode ser usado como relaxante muscular, né? Tem a molécula lá que pode ser usada como relaxante muscular. Eu pego essa molécula, vou lá no laboratório, in vitro lá, com os tubinhos lá, com as culturas, e aplico essa molécula em uma célula isolada de um tecido muscular. E vou verificar a eficácia. Então, se essa molécula realmente está fazendo o relaxamento daquela fibra muscular, se essa molécula está cumprindo o papel que ela precisa fazer. Posteriormente, então essa molécula realmente ela provocou o relaxamento muscular. Então, ela funcionou in vitro, né? Ótimo. Então vamos para a etapa seguinte. Eu tenho uma dúvida com relação a in vitro. Eu imagino que não seja qualquer tipo de célula. Ou a gente começa, digamos, com uma célula, digamos, geral, daí eu testo em células musculares, pulmão. Pode ser uma dúvida meio boba, assim, mas Depende o fármaco e depende a metodologia. Por exemplo, nesse caso, né, na parte relaxante muscular, você pega uma célula de um tecido muscular, parte cardíaca, então você vai direcionando pro uso final dela. Isso aí. Acho que a gente chegou a comentar um pouco disso no episódio que a gente fez sobre vacina, que tem toda aquela história de que tem células de fetos na vacina. A gente comentou um pouco sobre
Que eu acho que essas células, elas são patenteadas, é como se fosse um produto que o laboratório... São padrões, tem umas células que são padrões para usar, sim. Tem células zero que são usadas, tem bastante... são várias metodologias. Acho que era meio que isso. Então, é feita uma cultura de células e é testado esse medicamento nessa cultura de células primeiro, né? Isso aí, para ver se ele realmente é seguro. Entendi. Aí, ok, passou por essa etapa, foi seguro, beleza. Agora, o que precisa fazer? Qual que é a próxima etapa? É os ensaios em vivo. Mas não em vivo seres humanos, em vivo ensaios laboratoriais que utilizam animais. Então, nessa etapa, a parte mais importante dessa etapa é o quê? Avaliar a atividade do fármaco num ser vivo, não mais só ali dentro do tubinho, sabe? Num ser vivo. Um organismo completo, né? Isso, com todo o metabolismo daquele organismo. Então, para isso, eles estudam vários modelos animais, né? Como camundongo, rato, cobaia, coelho. Depende da molécula, depende do estudo experimental, mas esse ensaio em vivo, que é um ensaio laboratorial em vivo, que são em animais, ele é muito importante, porque o que vai ser definido nessa fase? A gente chama de farmacologia experimental, que a gente é visto propriedades farmacodinâmicas. O que são essas propriedades farmacodinâmicas? É o estudo do efeito bioquímico e fisiológico que esse possível fármaco vai produzir ali no organismo e qual vai ser o mecanismo de ação. E também a farmacocinética. O que é essa farmacocinética? Então, vai estudar esse fármaco ali no interior desse organismo e quais são os parâmetros, por exemplo, de velocidade de absorção. Quanto tempo demora para esse fármaco ser absorvido por esse ser vivo, por esse ratinho? Quanto tempo demora para ele se distribuir? Por exemplo, se ele tomar via oral, quanto tempo demora para ele se distribuir para ir lá para a patinha dele? Né? Quanto tempo demora para eliminar essa droga? Quais são os metabólitos que estão sendo eliminados na urina? Quais são os metabólitos que estão sendo eliminados nas fezes? Então, tudo isso, todo esse delineamento é visto nessa fase aí. Nessa fase de ensaio laboratorial em vivo. E também é analisada a parte toxicológica, né, em caso de superdosagem. E outra coisa muito interessante e muito importante também é que nessa fase que eles verificam também os efeitos teratogênicos, mutagênicos, carcinogênicos em animais, né? Porque você não consegue ver uma má formação, né, uma má formação fetal num ser vivo. Então é primeiro analisado nos animais, né? Primeiro é testado nos animais. Então, de certa forma, já é um processo meio longo, né? Porque você precisa ter gerações ali para dessa cobaia. Bem longo. Ele demora... Essa fase, para ter uma ideia do início de... Por exemplo, você tem uma molécula que é candidata a ser um possível fármaco. Dela sair dessa molécula, vamos estudar essa molécula, para ela ser colocada no balcão da farmácia, demora mais ou menos 10 anos. Nossa. Esse é o processo, demora mais ou menos 10 anos. Essa fase experimental aqui demora uns 3 anos, depende tem N variáveis, mas demora mais ou menos isso. Então, essa fase é muito interessante, porque nessa fase também é que vai ser escrito a bula. Né? Então, quando você pega o medicamento lá e abre a bula, da onde tiraram tudo aquilo? Eles tiraram de todos esses estudos que são feitos anteriores à comercialização dele. Né? Então, ali que é colocada a contraindicação, a superdosagem, graças a esses testes que é feito antes. E para vocês terem uma ideia em relação às substâncias testadas nos animais, de 1.000 substâncias testadas nesses animais, aproximadamente só 10 são aprovadas para continuar em desenvolvimento, para seguir para a fase clínica, da pesquisa clínica. É um funil enorme esse etapa, então. Sim, porque assim, porque é o estudo em vivo. Claro, não é o ser humano, mas ver todo o metabolismo, né? Então... Mas isso aí você diz assim, talvez de 1.000 substâncias que passaram do in vitro e chegaram no in vivo, elas só são aprovadas
100, tipo, às vezes são substâncias que no teste, 10, desculpa, mas são substâncias que no teste in vitro pareciam promissoras. Isso. Então tem uma diferença gigantesca, realmente a diferença é muito gritante do funcionamento do medicamento em uma cultura de células para depois num organismo completo, né? Sim, porque aí entra metabolismo, aí entra ambiente, aí entra a fisiologia do próprio animal, né? Então, talvez outras interações que esse composto tinha em outros sistemas do corpo, talvez pode acontecer alguma interação diferente. Sim, né? São N variáveis que inviabilizam ou não o uso desse fármaco. Vamos fazer de conta agora que a nossa molécula lá passou em vivo. Foi feitos ensaios laboratoriais, né, com os animais, e os animais foi bem tolerado, né? Então os animais continuam vivos, tá tudo ok, né? Porque continuar vivo, acho que é bem importante nesse processo, né? Foi delineado tudo, ok, essa molécula foi aprovada nessa fase. Daí agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a pesquisa clínica. Na pesquisa clínica é que entram os seres humanos. Até então era só em laboratório, com a cultura de célula, e em laboratório com os animais. Agora, na pesquisa clínica, entre os seres humanos. Entendi. Então é o último dos últimos processos, é o que entra o ser humano na história. O teste em ser humanos, no caso. Na realidade, a pesquisa clínica, ela tem 4 fases. Ah, então aí. É mais, por isso que demora 10 anos tudo, né? Então é bem criterioso, bem criterioso. Então assim, qual que é a ideia da pesquisa clínica? A pesquisa clínica, ela envolve seres humanos, né, que são voluntários para essa pesquisa. Esses seres humanos, eles são sadios, não tem nada, e também eles são doentes, são enfermos. Então tem as duas formas de candidatos, digamos assim? Sim, dependendo da fase da pesquisa clínica, é utilizado um tipo de ser humano, vamos assim dizer. Na fase 1, né? Na fase 1 são as pessoas sadias. E mais para frente, a partir da fase 2, são as pessoas doentes, acometidas por aquela doença que aquele fármaco pretende ser usado. Acho que esse é o caminho mais ético mesmo, porque você testar já o medicamento novo numa pessoa que, de certa forma, está mais debilitada, sem saber a reação desse medicamento no corpo humano, que apesar de ter sido feito em vários animais, existem diferenças grandes também. Acho que por isso primeiro vai testado num ser sadio, para depois no indivíduo sadio, para depois, se ocorrer tudo bem ali, testar no enfermo, né? Isso aí. Nessa etapa, a dose, ela já está definida ou se define a dose na etapa clínica do estudo? As doses para, né, enfim... A dosagem do medicamento? Dosagem do medicamento. Ótima pergunta. Já se tem uma ideia dos estudos em animais ou se define, né, ali? Já se tem uma ideia, mas é assim, uma ideia animal é diferente do ser humano, né? Claro que só que assim, a definição, né, a batida de martelo mesmo ali, acontece na fase clínica. Então tem uma noção dessa dosagem a partir do organismo dos animais. Isso, você tem uma faixa, né? Você tem uma faixa já, é efetivo, né? Nessa faixa. Porém, não se sabe se é, por exemplo, de 10 a 100. Não se sabe se é 20 ou se é 50. Então, isso é definido na pesquisa clínica. Entendi. Né? Então, assim, até essa parte aí é um pouquinho, eu vou falar ali pra frente qual que é, em qual fase que é a definição de dose. Agora vamos para, assim, a pesquisa clínica, então, como eu falei, tem essas 4 fases. Vamos para a primeira fase, né? Uma coisa importante de falar também na pesquisa clínica, num todo, é que na pesquisa clínica também é avaliada aquele negócio da farmacocinética e da farmacodinâmica do organismo, porque antes, essa farmacocinética
farmacocinética e a farmacodinâmica foi avaliada no modelo animal, né, no ratinho de laboratório. Agora, essa farmacocinética, essa farmacodinâmica vai ser avaliado no ser humano. Então, vai ser avaliado no ser humano como que esse medicamento vai ser absorvido, como que ele vai ser distribuído, como que ele vai ser eliminado, quais são os metabólitos que vão ser eliminados e também como que ele vai, qual o efeito bioquímico ali dentro dele. Qual que é a eficácia terapêutica, que foi isso que você perguntou, Felipe, em relação à dose, né? Qual que é a segurança? Qual que é o medicamento que vai causar superdosagem? Qual que vão ser as reações adversas? É nessa fase da pesquisa clínica que é definido. Entendi. Então, agora, vamos para as 4 fases da pesquisa clínica. A fase 1. A fase 1, que é, como eu já falei antes, ela utiliza voluntários sadios, né? Então, essa fase vai ser testada em seres humanos e os voluntários serão sadios. Então, o principal objetivo dessa fase é verificar se os efeitos indesejáveis, aqueles efeitos colaterais, eles são suportáveis, se são tolerados, né? Então, por isso que é em indivíduo sadio. E também ele serve para determinar a melhor forma de administração, se é via oral, se é endovenosa, se é inalatória, e também para verificar como que o organismo age a esse fármaco, né? Sempre essa primeira fase é garantir a segurança do medicamento. Por isso que é indivíduos sadios. Então, ok, o nosso fármaco passou pela primeira fase. Nós demos lá para o indivíduo sadio, ele obteve reações adversas suportáveis, né, toleradas. Então, isso daí vai ser colocando na bula, como eu falei antes, né? Isso que vai sendo colocado na bula aí. Ok, os voluntários estão bem, passam bem, estão vivos, né? Como eu falei, eles batiam, né? Agora vamos para a fase 2. A fase 2 utiliza, o medicamento é dado para o maior número de indivíduos, só que as pessoas que fazem parte desse estudo de fase 2, essa fase clínica de fase 2, eles são acometidos pela doença investigada. Então, por exemplo, eu vou lá testar um medicamento para pressão arterial, como eu havia falado antes. Então, agora vai ser pego pessoas que têm alteração na pressão e vai ser testado esse medicamento nessas pessoas. Para quê? Para avaliar se realmente ele é eficaz. Então, o objetivo da fase 2 é para ver se esse medicamento no ser humano é eficaz ou não, né? Se ele funciona para tratar determinada doença. Definida a segurança, vai ser definida então agora a funcionalidade, se ele é efetivo mesmo. Isso mesmo. E daí aí que vai ser estabelecido a dose, que foi o que o Felipe pediu, comentou antes. Que fase que vai ser a dose? Vai ser nessa fase 2 aí da pesquisa clínica que vai ser estabelecido a dose ótima, né? Qual que vai ser a dose que vai provocar um efeito bom, por exemplo, de hipertensão, como eu havia falado antes? E qual que vai ser o intervalo entre as doses? Esse medicamento vai ser tomado de 4 em 4 horas? Vai ser de 8 em 8? Vai ser de 12 em 12? Entendeu? Nessa fase que vai ser definido isso. E também, qual que vai ser o regime de administração do novo fármaco? Esse novo fármaco, ele vai ser administrado por quantos dias? Por 7 dias, como um antibiótico, de 7 a 10 dias. Ele vai ser administrado por 5 dias, que geralmente corticóide é dado por 5 dias. Qual que vai ser, né? Ou não, pode tomar direto que não vai ter problema. Ele, né? Então, tem é nessa fase que tem esse estudo. Nessa fase 2 da fase clínica. Uhum. Ok, então nosso fármaco passou pela fase 2, foi efetivo, ele funcionou para aquela doença que a gente está testando, e agora a gente vai para a fase 3. O que faz-se na fase 3? Qual que é a diferença da fase 3 para a fase 2? Na fase 3, os estudos são mais randomizados, são mais multicêntricos. O que é isso, né? Eles têm uma comparação, são um grupo muito maior de pessoas. A comparação entre as intervenções, por exemplo, é feito o mesmo protocolo em diversas instituições, né, envolvendo mais de um tipo de população, diferentes padrões genéticos, etnias, locais. Então, por exemplo, você pega esse medicamento aí para hipertensão e aplica num grupo aleatório de doentes aqui em Guarapuava, num grupo lá em Curitiba, num grupo lá na Bahia, com vários padrões genéticos, né, como eu havia falado, e várias peculiaridades diferentes, né, mais heterogêneo.
Essa que é a ideia da fase 3. E daí o que ocorre nessa fase? Ocorre a comparação entre o tratamento padrão já existente, isso em caso de fármaco que já existe no mercado. Por exemplo, eu estou fazendo um novo medicamento para hipertensão, mas já existe no mercado outros medicamentos. Então, eu comparo esse que eu estou testando com os já existentes. Opa, pera lá, mas eu estou fazendo um medicamento que não existe outro padrão. Como que eu faço a comparação? Eu faço através do placebo, que são aquela dose placebo que a gente fala. Então, daí faço o grupo teste e o grupo controle. Daí, nesse grupo teste, né, eles recebem a dose das mesmas maneiras e daí é avaliado toda a eficácia, segurança nessa fase. Então, não é para todo medicamento que tem esse processo do placebo. Então, quando o medicamento já tem um quase, não um equivalente, mas um outro medicamento para o mesmo propósito, no lugar do placebo é utilizado esse outro medicamento? Eles utilizam o medicamento padrão, que recebe o tratamento padrão, que já existe no mercado. Qual o motivo de se utilizar um placebo nessa etapa da pesquisa? Isso pelo menos eu sempre entendi que o placebo era utilizado pra gente ver se realmente é o remédio que tá fazendo aquilo, sabe? Mas pelo que eu vi agora, talvez, não sei, porque ele pode ser substituído pelo remédio padrão. Porque assim, realmente, o placebo é pra isso, né? Você pega duas pessoas que estão na mesma condição, você dá que estão doentes, você dá o remédio, outro você dá o placebo. Esse do remédio, teoricamente, tem que melhorar, né? E o placebo, não, né? É porque, assim, isso é caso de medicamento novo, né? Quando não tem padrão. E como que você vai dizer que ele foi eficaz se você tem que comparar? Você tem que ter um parâmetro, né, para comparar. E acho que nesse caso daí o padrão você consegue ver se esse medicamento tem uma resposta melhor ou pior do que o padrão. Isso. Porque aquele padrão já passou por esses testes e já mostrou-se a efetividade dele, ele é efetivo. Então, se esse meu novo for efetivo tanto quanto ou até melhor, né, isso mostra que ele está pronto para ser colocado no mercado. E daí, essa é a terceira fase, então, do teste clínico. Essa é a terceira fase. Ok. Você entendeu, Felipe? Sim, entendi. Uhum. Ok. Essa é a terceira fase. Então, ok. Essa terceira fase, um medicamento passou por isso, e a duração disso é mais ou menos 4 anos, tá? De 3 a 4 anos, só pra gente ter uma ideia de tempo aí. Ok, passou pela fase clínica, na fase 3, agora ele pode ir para o registro. Então, agora, esse medicamento, ele vai ser levado para, dependendo do país, né? Porque cada país tem sua legislação sanitária. Então, aqui no Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos é a FDA. Então, cada país tem as suas regras em relação a isso. Então, para registro, para que esse produto chegue no mercado, ele tem que ser registrado de acordo com a legislação sanitária vigente do país, né? Então, para esse processo, o fabricante ele tem que apresentar no caso aqui no Brasil, para a Anvisa, os resultados de todas as fases pré-clínicas, que a gente falou lá atrás, e dos estudos clínicos, junto com a descrição também do processo de produção desse medicamento. Como que esse medicamento vai ser produzido? Ele vai ser em cápsula? Tá, mas qual que vai ser o recipiente que vai ser usado? Não, ele vai ser endovenosa. Entendeu? Então, tudo isso, a receitinha do bolo tem que estar tudo bonitinho para ser registrado. Daí, se a Anvisa tiver de acordo com os dados que vai ser submetido, né, referente à qualidade, eficácia e segurança do medicamento, daí a autorização ocorre e o medicamento vai ser lançado para comercialização. Eu tenho uma dúvida quanto ao papel da Anvisa, porque, pelo que você está explicando, ela é responsável por verificar se aquilo que o remédio está prometendo é aquilo que ele entrega, né? Então, a minha dúvida é que... Isso, ela vai verificar esses dados ela não faz os testes para ver se é aquilo mesmo, então ela só é responsável por... Ela confere a documentação. Ela pode ir até o local onde é feito esses testes. Por exemplo, teve até caso, acho que
não me recordo ainda, mas eu lembro que foi falado que a Anvisa foi visitar a indústria X lá de medicamento para ver como estava sendo feita a vacina tal. Eu acho que é da Sputnik, eu vi que a Sputnik estava tendo algum problema com a Anvisa por causa disso. Eles podem ir em loco, né, lá onde está sendo produzido, para entender esse processo melhor, para ver, né, como está sendo feito esse delineamento, mas para eles fazerem todos esses testes de novo, daí vai demorar todo esse tempo. Ah, tá. Mas ela pode solicitar novos dados caso falte? Pode, deve. Caso ela tenha alguma dúvida. Porque ela que vai nos garantir, a responsabilidade da Anvisa é garantir que aquele medicamento que está lá na prateleira, né, da farmácia tenha qualidade, tenha eficácia e tenha segurança. Ela é a banca do TCC e da defesa, do mestrado. Justamente. Isso aí. Mais ou menos isso aí. Então, ok, vamos fazer de conta que nosso fármaco passou pela Anvisa. Então, ele foi liberado para comercialização. Acabou por aí o negócio? Acabou por aí a pesquisa clínica? Não. Tem a última fase, que é a fase 4, que é a pesquisa pós-comercialização. O que é visto nessa pesquisa pós-comercialização? Nessa fase 4 é a chamada farmacovigilância, que nós titulamos de farmacovigilância. O que é isso? Então, essa fase é posterior ao registro e ao lançamento, né, desse novo medicamento. O que são vistos nessa farmacovigilância? Estudos de vigilância após comercialização para estabelecer esse valor terapêutico, se realmente é esse valor terapêutico. O surgimento de novas reações adversas, porque às vezes surgiu uma reação que não estava lá na bula, né? Também a frequência do surgimento das que já estão conhecidas, que estão já lá na bula, entendeu? Tipo, falou que deu cefaleia, mas não teve esse relato mais. Então, será que realmente era isso? E também as estratégias de tratamento. Então, por exemplo, tem 2 fármacos que é bem interessante nessa parte de farmacovigilância, que, por exemplo, a sildenafila. Vocês conhecem a sildenafila? Não. Olha, eu não conheço. Por esse nome, não. O azulzinho, vamos aqui. Se eu falar o azulzinho, vocês vão saber, né? Eu ainda não conheço. Eu ainda não conheço. Então deixa eu explicar por que eu citei esse medicamento. Esse medicamento, ele foi desenvolvido inicialmente a hipertensão arterial pulmonar. Então, era essa... Lá atrás que a gente estudou, lá que eu comentei com vocês, que você tem que saber qual doença você quer tratar com aquele medicamento, era essa doença que eles queriam tratar com a sildenafila. Era hipertensão arterial pulmonar. Era isso que eles queriam tratar. Só que durante os estudos, durante essas fases clínicas aí, eles observaram que esse medicamento, ele também tinha um efeito na disfunção erétil. E daí a Pfizer, que era o fabricante, patenteou isso, colocou no mercado e foi um sucesso. Ligeiro demais. Então, isso para vocês terem uma ideia. Às vezes, você pega uma molécula e quer tratar uma determinado doença. Mas lá no final, você vai ver que ela tem um efeito para outra coisa, além daquela doença. E assim, mas isso, ele de certa forma é posto numa balança, porque caso ela funcione para 2 coisas, você vende ela como um produto para qual das 2, sabe? Para as 2. Para as 2. Até se você colocar lá o princípio ativo, ele vai estar para as 2 coisas. Só que assim, daí tem relação à dose também, né? Daí, às vezes, uma dose pode ser um pouquinho mais para uma, outra mais para outra. Claro. E essa... Tem outro fármaco desculpa, também. Pode te interromper, mas... Não, só a título de curiosidade mesmo, que é bem interessante. Tem outro fármaco também, que o nome dele é bem bimatotrosta. É bem... O Felipe é bom. Eu falei que isso é trava-língua. É trava-língua. Bimatotrosta. Esse fármaco, ele é utilizado para pressão intraocular. Então, as pessoas usam lá para pressão intraocular. E como as pessoas foram usando ele e começaram a verificar o quê? Porque ele é usado para no tratamento de glaucoma. Começaram a ver que ocorreu uma reação de prolongamento de cílios.
crescimento dos cílios. Ah, eu presenciei E isso aí já. Mas pode contar, eu conto a minha experiência depois. E acabou que foi mudou-se também a indicação. Ele virou também como um cosmecêutico. Ele é utilizado para glaucoma, mas ele também virou um cosmecêutico para crescimento de cílio. Eu tenho um tio, o meu tio, ele trata glaucoma com esse medicamento. E o médico comentou, ele realmente ficou com os cílios bem... Parece que ele passou rímel, assim. E o médico dele falou que tem muita gente que utiliza esse princípio como cosmético. O minoxidil eu acho que também é nessa pegada aí, que é um medicamento que infelizmente eu tô tendo que recorrer, porque eu tô ficando careca. Daí eu comecei a pesquisar e ele acho que era um medicamento utilizado pra hipertensão. E eles começaram a reparar que quem tomava o medicamento começou a crescer cabelo e pelos pelo corpo, assim. Isso mesmo. Então, isso que é o interessante, né, dessa parte da farmacologia. Então, às vezes, o medicamento, ele é usado, ele vem para uma proposta e ele acaba sendo usado para outra. Também, né? Dependendo da dose, né, que eu falei. Ou, às vezes, o efeito colateral dele, né? Um medicamento que é super Dramin, né? Dramin também é usado para o pessoal não passar mal. Mas essa não era a função do Dramin até então? O Dramin, ele é usado para vômito, só que o pessoal usa o Dramin também para dormir. Ah, sim. Não usam para vômito, eles usam para dormir. Porque o Dramin, o efeito colateral dele é deixar a pessoa ficar mais sonolento. A minha mãe dava Dramin quando era pequena pra viajar. E deu dormir a viagem inteira. E não necessariamente porque você tinha enjoo. Sim, bem isso aí. Era pra você não encher o saco mesmo. Só encher o saco até hoje, na verdade, sabe? Mas, então não é tão incomum medicamentos apresentarem outras funcionalidades depois da sua já definição, produção e comercialização? Não. Isso é interessante. Só que aí que... isso é bem interessante. Então, assim, a comercialização, né? Voltando ao tempo da comercialização que a gente falou lá na frente. Nos primeiros 2 anos de comercialização, o medicamento que ele vai começar a ser usado lá pela população, né? Ainda com um número limitado. Daí é possível observar já eventos de hipersensibilidade e aumentar o número de reações adversas, que às vezes isso é colocado nas bulas. Daí, só a partir lá de 10 anos de comercialização que é possível você verificar os efeitos crônicos do uso desse medicamento, da acumulação dessa dose nos pacientes. Então, é isso que essa fase 4 aí da pesquisa clínica avalia. Esse tempo pós-comercialização. Entendi. E por quanto tempo tem essa vigilância sobre o medicamento? É uma coisa que fica sob responsabilidade da empresa, da fabricante para sempre? Sempre. Sempre. Uma coisa interessante também, considerando, né, as etapas de pesquisa experimental, da pesquisa clínica e o tempo que ele pode até ultrapassar nesses 10 anos, né? E a cada 10 mil moléculas testadas, apenas uma se torna medicamento comercializado. Agora, uma pergunta que eu quero pedir para você. Será que dá para acelerar esse processo? Dá. Desculpa. Desculpa, eu achei que era só o processo de explicar o episódio aqui. Nossa, me perdi muito. Será que dá para agilizar esse processo de comercialização de medicamentos? Pois é. Começou uma pandemia. Veio uma pandemia ano passado. Veio um vírus que ninguém conhecia, que ninguém sabia como tratar. E agora? Vamos pesquisar uma molécula do nada, do zero? Como que a gente acelera esse processo? Tem como acelerar isso? Com milhares de mortes aí todos os dias, né? Tem como fazer isso? Tem. Ao meu ver, pensando assim, o meu raciocínio para dizer que talvez seja esse maior investimento, né, na área da pesquisa ali do medicamento, e também o número de voluntários que acabam se promovendo
se propondo a querer ajudar ali na causa. Mas assim, o que a gente viu foi, pelo menos o que chegou a todos a princípio, não foi esse processo partindo do zero, né? Isso aí. Então é isso que é uma estratégia que a indústria farmacêutica faz. O que ela faz? Uma estratégia, né, para permitir agilizar essas coisas aí, é o chamado reposicionamento de fármacos. Então, o que é esse dito reposicionamento de fármacos? Então, os cientistas, eles começam a avaliar um monte de remédio. Os remédios que já estão disponíveis aí para tratar outras doenças. Quem sabe se elas não podem, né, ajudar no caso do Covid. Então, como que eles fazem? Então, é possível pegar vários medicamentos aprovados, daí se utiliza uma plataforma automatizada para fazer esses testes com culturas de células. Uhum. Assim, já se descarta aquelas que não mostraram nenhum efeito e se delimita um grupo de moléculas, um tipo de moléculas que apresentam algum potencial para aquele, por exemplo, para a COVID. Né? Esse processo ele funciona bem como uma peneira. Então, o objetivo é o quê? Descartar o material que não tem serventia e selecionar, mesmo que grossamente, assim, aqueles que podem vir a ajudar de alguma maneira. Então, é isso que aconteceu quando veio o Covid. A indústria, os cientistas, meu Deus, a gente tem que achar um medicamento para tratar esse vírus. Como que a gente vai fazer isso? Vamos tentar ver o que já existe no mercado, o que já existe de fármaco no mercado e vamos tentar reposicionar. Né? Então, qual que tem algumas vantagens desse reposicionamento. O principal deles é o fato de trabalhar com um produto que já está aí aprovado, né, pelas agências reguladoras, que já mostraram ser seguros aí para a saúde humana. Então, essa é a vantagem. E também o tempo. Né? Você precisa de um remédio para ontem. Né? Só que é importante mencionar, para comprovar o valor, né, diante de qualquer doença, esses remédios, mesmo que reposicionados aí, eles precisam passar por aqueles estudos que a gente viu lá atrás, que são os estudos randomizados, duplo cego, controlado, que é das fases 2 e 3 ali. Né, que é a parte que pega para ver realmente a efetividade. Isso eu até queria perguntar, se já puxando para a realidade mesmo do que aconteceu, o quão confiável é esse tipo de metadata, se tipo começa a aplicar, o tal país começou a aplicar lá, outro começou a aplicar aqui, o outro tentou usar lá, e você tentar agrupar isso sem ter um controle de uma situação mais controlada, isso ainda assim é confiável para o resultado? Você diz em relação à pesquisa científica? No sentido do medicamento em si, sabe? Tipo, por exemplo, não lembro qual dos medicamentos que foi usado para o tratamento da Covid-19, eles começaram a fazer experimentos na Itália, em outro lugar, em outro hospital ali, outro hospital lá. Sem nenhum embasamento metodológico, sem nenhum delineamento. Talvez isso, sem um controle, sem um padrão, sabe? Para você ter a confiabilidade dos resultados. É aí que aconteceu aí que aconteceu, deixa eu chamar uma palavra que não seja tão, né, aí que aconteceu as caquinhas das divulgações científicas, jogou, né? No ventilador daí. Isso mesmo. Então, assim, no caso do Covid, né, vamos entrar para o caso do Covid, né? Então, tudo isso, ele aconteceu com uma intensidade a partir de fevereiro, março do ano passado, né, de 2020. Então, diversos especialistas ali, eles notaram a gravidade, né, do Covid e houve uma corrida imensa para conferir se algum produto farmacêutico, né, que já estava aprovado ali, poderia servir como uma solução. Daí que foi assim que surgiu a história da hidroxicloroquina, da azitromicina, da ivermectina e de tantas outras candidatas que entraram nessa história da pandemia, né, como um potencial tratamento para a Covid, né? Porém, esses produtos, eles entraram nesse reposicionamento de fármacos lá no início do ano passado, quando, né, estava se procurando fármaco desesperadamente.
Só que até hoje, uma coisa que é bem importante ressaltar, até hoje não existe comprovação científica de sua eficácia. Não existe, né? Então, o que eu vou pontuar dois que são os mais usados aí, falados, e que é a hidroxicloroquina e a ivermectina, né? Então, assim, por exemplo, o que aconteceu com a hidroxicloroquina? A hidroxicloroquina, ela já tem no mercado. Ela é usada para antimalárico, antirreumático, para lúpus, para artrite. Ela foi sintetizada, para vocês terem uma ideia, em 1946. Ela foi sintetizada, produzida em 46 e foi colocada no mercado em 55, então 9 anos depois, né? Passou por todos esses testes ali que a gente viu ali atrás. Só que a hidroxicloroquina, ele começou a ser explorado contra a Covid, porque foi feita essa realocação de medicamento aí, e daí, ele foi um possível candidato. Daí o que aconteceu? Foram pesquisar isso. Daí foi feito um estudo na China, um pequeno trabalhinho na China, só que ele só ganhou manchete mesmo, a hidroxicloroquina, com a publicação de um estudo feito por um médico francês, lá em março de 2020. Não sei se vocês lembram. Ah, o famoso Didier Raoult, né? Esse mesmo, esse próprio. Então, assim, o que aconteceu naquela época? Foi o que você comentou ali, de as pessoas começaram a testar, sem muito delineamento, querendo resultado positivo, e daí, né, foi feito... Bagunçou tudo. Então, o que esse cara fez? O que esse médico francês fez? Ele foi lá, testou, em março de 2020, fez uma pesquisa com 36 pacientes e afirmou que esse remédio, né, que é a hidroxicloroquina, que é usado para malária e lúpus, ele diminuía a mesma carga do Covid no organismo. Nossa, isso daí foi um boom, né? Meu Deus, um vírus que está matando todo mundo, foi uma esperança, assim, os cientistas ficaram, né? Tanto que o presidente, na época, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele falou que deveria ser colocado esse medicamento, deveria ser usado esse medicamento na hora que as pessoas estavam morrendo. Na época, também o nosso atual presidente Jair Bolsonaro também abraçou essa ideia, acreditou nisso e falou, né, a respeito da hidroxicloroquina. Mas me parece muito precipitado isso, um N amostral de 32 pessoas. Me parece muito pouco. Agora que eu entendo ainda mais sobre todo esse processo de segurança e teste de um medicamento, parece que 32 pessoas é uma coisa que não traz uma confiança. O detalhe é que, assim, esse médico francês, ele, em janeiro agora de 2021, ele fez uma carta se retratando que ele não tinha colocado algumas pessoas no trabalho. Entendeu? Agora, em janeiro, ele admitiu numa carta que ele tinha excluído alguns voluntários no resultado da pesquisa. Ele foi tendencioso, então, ele teve um viés. Uhum. Então, assim, daí, no final do fritar dos ovos ali, né, para avaliar os dados, todos os dados completos dessa pesquisa desse médico francês, com todos os participantes que vão ficar fora, o resultado da hidroxicloroquina era negativo. Não houve redução da mortalidade. Entendeu? Só que isso daí, olha quanto tempo demorou e olha quanto e também ali, o problema desse tipo de história é que já estava, com perdão da expressão, a cagada já estava feita, né? Porque, como teve um episódio que a gente comentou, por exemplo, daquele estudo falacioso que falava que vacinas causavam autismo, né? O cara a licença de médica dele foi cassada, o estudo foi retirado e tudo, só que aí ele já tinha espalhado a ideia, né? E hoje tem muita gente... é usado, já foi pra internet. Então, apesar dele ser retratado, geralmente a retratação tem muito menos divulgação do que a mentira, no caso, né? Então, assim, o alcance do artigo do médico francês aí foi muito maior, por exemplo, do que a retratação dele. Tem gente que só viu o artigo e não viu a retratação. Não viu então, isso que complica a história, né? E acho que não foi muito diferente disso o caso da ivermectina também, que na verdade foi um pouco de erro de interpretação, talvez. Isso é uma coisa que eu
Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que a alfabetização científica deveria vir lá da escola, para se alguém não quiser cursar uma faculdade, pelo menos já tenha uma certa noção de como buscar uma informação, porque foi um estudo de um teste in vitro com a ivermectina com doses altíssimas que mostrou que ela talvez pudesse ter uma eficácia contra o coronavírus, mas assim, era uma coisa, um teste in vitro, já foi comentado aqui a diferença absurda do teste in vitro pro teste in vivo, né? Então, eu acho que é aí que começa a misturar as histórias e surgiu umas mentiras e coisas do tipo. Isso mesmo. Porque, assim, é até compreensível, né? Assim, no início ali, no momento inicial da pandemia, surgiu esse trabalho, às vezes os médicos, eles estavam buscando no escuro alguma coisa, algum medicamento para lidar com aquela doença, porque as pessoas estavam morrendo, eles não sabiam o que dar. Sim. Né? Então, ali no começo, é compreensível. Né? Mas a partir ali de junho, julho, começou a ser publicado, porque daí todo mundo foi estudar, né? Todos, né, os cientistas foram para a bancada, foram estudar a respeito desse medicamento, da hidroxicloroquina. Só que daí depois surgiu muitos trabalhos muito mais robustos, né, a respeito desse tema, que realmente mostravam que o medicamento hidroxicloroquina não funcionava em qualquer estágio da doença, seja no início, seja como profilaxia, seja nos casos mais leves, seja nos casos mais graves, ele não funcionava. Então, atualmente, até é engraçado essa parte da hidroxicloroquina em outros países, assim, ele já é como um assunto superado. Né? Ainda aqui no Brasil, infelizmente, no Brasil, os países mais subdesenvolvidos ainda ele está indo em pauta, né? Índia, Costa, ainda Filipinas, eles ainda falam alguma coisa. Porque, além de tudo, a hidroxicloroquina tem reações adversas extremas. É esse que é o problema. Ela provoca arritmia cardíaca. Sendo que um grupo de risco da doença já é os cardíacos, né? Já é o cardíaco. Então, ele altera, né? Pode provocar lesão no fígado, alterando enzimas hepáticas, LITR-GOTGP. Ele pode dar diarreia, náusea, mudança de humor, ferida na pele. Então, tem N fatores. Essa toxicidade cardíaca, né? Então, ele tem N fatores que eu não vejo que seja vantajoso para o uso. Que não tem efeito e só tem efeito colateral. Ao longo desse tempo aí, né, que a gente tem acompanhado até a CPI, entrando um pouquinho na parte política, mas sem entrar na parte política. Já entrando. Para não complicar, mas é que tem uma galera que fala que esse medicamento era vendido anteriormente sem ter receita e tal, e agora acabam problematizando, mas é que é um caso que ele está sendo utilizado num tratamento que... Eu não sei a hidroxicloroquina, a ivermectina acho que sempre foi comercializada sem receita, mas a hidroxicloroquina eu fui conhecer ela na pandemia aqui só. Pois é. A hidroxicloroquina, para vocês terem uma ideia, ela teve um aumento nos últimos meses de venda, segundo o Conselho Federal de Farmácia, em comparação de 2019 para 2020, ele aumentou um crescimento de 110%. Nossa. 110% da hidroxicloroquina. E eu lembro que eu vi até casos de pessoas que faziam tratamento para artrite e reumatismo com hidroxicloroquina, não tá achando para comprar e continuar o tratamento porque justamente a procura estava muito alta por conta dessa história de tratamento para Covid. E isso que é engraçado é trágico de certa forma. A pessoa vai por conta comprar o medicamento e toma por conta, como já foi comentado, como medida profilática. E isso é perigoso também, porque, como você comentou, as reações adversas são sérias desse medicamento. Seríssimas. E assim, já que a gente já meio que definiu que medicamento para tratamento, depois de você estar com a doença para Covid, até então nenhum tem uma comprovação científica. E lógico que para antes de você pegar a doença também não vai ajudar, mas existe tratamentos, eu não sei se o termo certo é tratamento, mas a prevenção de uma doença por meio de medicamento, isso é uma prática... É tipo você tomar vitamina C para não pegar gripe? Não, mas é que a vitamina C não é eu não sei se é um medicamento. Então, é isso que eu tô falando. Sabe, você tomar um remédio para se prevenir de pegar doença. Uma profilaxia.
Vamos dar um exemplo. Por exemplo, vamos lá. Eu não quero... gripe não, que é vírus também. Vamos pensar em um medicamento... Vamos pensar hipertensão que eu estava falando antes. Eu vou tomar um remédio antihipertensivo para evitar que eu tenha hipertensão, sendo que eu não tenho... Eu tô bem, né? Então, assim, eu vou tomar um remédio para dor de garganta para evitar que eu tenha dor de garganta, mas eu tô bem. Sendo que eu não tenho. Ou já ainda na ferida, eu vou tomar um comprimido de ivermectina toda semana para eu não pegar Covid. Não, agora eu vou pra ivermectina, agora vamos começar na ivermectina. Agora vai começar a ivermectina. A ivermectina, né? Vamos pra ivermectina. E assim, a ivermectina, você já, né, comentou que ela é usada, ele é um antiparasitário, né? Ele foi descoberto em 1975 e também ele foi usado para a parte veterinária, para antiparasitário primeiro para os animais na linha veterinária e daí depois que ele foi usado para uso humano. Lá em 87 ele foi usado para uso humano. Daí tá. Então a ivermectina, quando surgiu a ivermectina? Primeiro foi a hidroxicloroquina, lá no primeiro semestre de 2020, né? A ivermectina veio no segundo semestre de 2020. Veio para disputar ali espaço como promessa, né, contra a Covid-19. Por que ela apareceu? Que foi o que tu falou já, né? Que apareceu um estudo lá experimental com células que a ivermectina matava. Ela simplesmente matava o coronavírus. Só que o problema foi a dose, né, que eles usaram nesse trabalho, que era absolutamente alta. Então, assim, se hoje um humano tivesse que tomar essa dose, ele ia ser 10 vezes superior, né, do que o limite considerado seguro. Nossa, é super alta a dose. Não, é inviável. Não tem como. Né? Então, isso assim, que ainda foi na primeira fase, né? Isso aí. Então, lá in vitro, lá no laboratório, lá na célulazinha, que foi que a gente conversou lá, que em uma cada sei lá quantas, né? Já dá para descartar esse medicamento, então, como uma opção viável. Se ele fosse um desenvolvimento de um medicamento novo e ele tivesse sucesso numa dosagem super alta, ele pode ser descartado lá no começo, talvez. Já seria descartado, na verdade. Com certeza, iriam descartar de primeira, né? É uma dose letal. Como é que eu vou usar esse medicamento se é uma dose letal? Existem ainda. A ivermectina, eu vi que eles estão fazendo ainda estudos. A hidroxicloroquina tá já fora. Ninguém tá perdendo tempo com hidroxicloroquina, né? Falando bem a verdade, porque a hidroxicloroquina é ineficaz. A ivermectina ainda existem estudos, eles estão fazendo estudos randomizados, duplo cego ainda, para ver se tem ou não. Eu até andei olhando, tem um artigo de revisão sistemática sobre o uso de medicamentos na profilaxia ali de Covid. Daí falou bastante sobre a hidroxicloroquina e a ivermectina. A hidroxicloroquina, né, que não tem nada, e a ivermectina tá falando que pode reduzir, porém tem, assim, não tem nada certo. Tá tudo muito confuso da ivermectina. Então, por isso que estão estudando. Não foi batido o pé ainda, acredito eu, que por causa desse análise in vitro aí, que deu efeito. Então, vai que eles vão, sei lá, nanoencapsular essa ivermectina. Pode ser? Para diminuir a toxicidade. Né? Então, isso é outra, mudar a maneira, né, de administração, só que isso daí demora muito tempo. E provavelmente vai ter alterações esse medicamento se for ser mudado, porque o jeito convencional, a princípio, não parece estar sendo eficiente. Não, porque a ivermectina, ela dá uma sobrecarga no fígado, assim, a overdose dela é violenta, assim, ela pode dar intoxicação renal, então... Eu acho que ela não tem algumas propriedades neurotóxicas também? Tem. A ivermectina, ela é, assim... E o que está acontecendo? O que é mais preocupante? As pessoas estão tomando semanalmente, diariamente, 1 comprimido, 2 comprimidos, 3 comprimidos de ivermectina a rolé.
Né? Então, a nossa população está acabando passando por teste toxicológico de forma voluntária. Eles estão se intoxicando, eles estão se intoxicando ali como animal de laboratório sob pretexto de uma promessa de cura, sem que tenha nenhuma evidência sobre isso. E essa administração também pode levar... Eu sei que para o caso da azitromicina, para antibiótico, eu sei que sim. Mas também não pode levar com que esse medicamento perca sua função antiparasitária de criar, talvez, parasitas resistentes ou algo... uma resistência, uma tolerância, ou algo assim? Não, assim, bacteriano sim, porque a bactéria tem essa capacidade. Pode ser, não vou dizer nem que sim, nem que não. Você tá fazendo... Não, da parte que me tange biologicamente, é uma seleção, quase que uma seleção artificial. Se em algum momento surgir uma mutação aleatória no piolho, por exemplo, que torne ele mais resistente a esse medicamento, essa característica vai prevalecer, porque os outros vão morrer. Então, a população de piolho vai ser... Acho que segue a lógica do antibiótico, quase que uma seleção artificial dos indivíduos mais resistentes. Então eu acredito, assim, até onde eu tenho conhecimento, eu acho que pode fazer com que ele perca a eficácia como parasita. Se bem que, como ele é um antiparasitário bem generalista, não sei se ia ter que ser um acaso gigantesco todos os parasitas que ele combate ficarem resistentes, mas para alguma coisa pode acabar acontecendo. Com certeza, também acho. Mas é muito sério essa questão de o tratamento precoce que está sendo feito, assim, sendo feito pelas pessoas mesmo, por conta própria, está causando problema também, né? Tem pessoas que estão ficando com problemas de saúde por causa do uso excessivo desses medicamentos. Esses dados que eu falei ali do número de aumento de consumo, deixa eu passar, se vocês ficaram espantados com a hidroxicloroquina, olha a ivermectina. Aumentou, de 2019 para 2020, aumentou 557%. Nossa! 557% as vendas de ivermectina, segundo o Conselho Federal de Farmácia. Eu tenho um palpite com relação a esse aumento. Assim, eu conheço pessoas, por exemplo, que são contra a cloroquina. Não, cloroquina não funciona e blá blá blá, mas a pessoa toma ivermectina a cada 15 dias. O que eu penso assim, não, mas é antiparasitário, né? Piolho não vai ter problema. Tipo, exatamente, essa história de, no máximo, eu já escutei essas pessoas falarem assim, não, mas é até bom porque eu não vou ter parasita, não vou ter lombriga, não vou ter isso. E assim, então tem essa ideia de que a ivermectina ela é menos danosa, né? Não tem colaterais. Porque a cloroquina tem a questão do coração, né? Que ela pode dar problema de arritmia cardíaca. Mas a ivermectina, muitos não sabem dos efeitos adversos, né? E daí eu acho que por isso as pessoas tomaram a roda aí sem medo e ser feliz. E, assim, hepatite medicamentosa, que pode ocorrer pelo uso da ivermectina, pode ser silencioso. Às vezes a pessoa pode estar tomando, não está desenvolvendo nada, mas está lá lesionando o fígado, o fígado. E quando for ver, já está com o fígado, né, bem detonado, de tanto uso de ivermectina. E acho que isso esbarra um pouco até na questão da automedicação, né? Porque isso está sendo feito como automedicação. Sim. Na verdade, eu acho que é meio que cultural, né, do brasileiro. Eu não sei vocês, como é que é na casa de vocês, mas aqui em casa, minha mãe sabe qualquer remédio que tem que tomar. Mas... não tem, acho que até não tem como não falar que nunca me automediquei. Todo mundo. Eu vivo à base de antialérgico. Tem períodos da minha vida que eu tô tomando bastante antialérgico e tal. Mas então é um pouco hipocrisia falar que mas a gente sabe que é ruim. A automedicação não é a melhor, não é nem um pouco boa. Em situações podem ser muito mais prejudiciais ainda. Mas nesse caso é uma automedicação com uma dose elevada para um medicamento que não, a princípio até então não se mostrou eficaz porque está sendo usado ainda. Não adianta. Qual que é a profilaxia para Covid? Máscara e distanciamento social. Infelizmente. E a vacina agora? Infelizmente. E vacina. Nossa, a vacina é a nossa solução. Isso me deixa meio puto da cara, porque
eu escutei muito discurso usar de máscara? Não. Não, é mentira, cara. Não vou dizer que eu gosto, mas eu uso. Mas assim, eu escutei muito discurso de que eu não vou tomar vacina porque eu não quero ser cobaia. Mas a pessoa tá tomando um medicamento que não tá, que tá sendo testado, que nem no caso da ivermectina ainda estão fazendo testes, mas ela tá sendo cobaia por conta própria ainda. E isso que talvez nem estejam coletando os dados que ela tá produzindo ainda. O que é bem provável. Então eu não sei, eu acho que a gente tá numa era meio obscura da humanidade e eu fico meio assustado com essas coisas. É porque, assim, a meu ver, assim, a internet é muito boa se você sabe usar. Com certeza. Porque o que acontece? Tem muita coisa. O que acontece? Às vezes as pessoas. Eu posso colocar lá, fazer um depoimento lá na internet que eu me curei de Covid, eu subi no telhado da minha casa, tomei 2 xícaras de café olhando lá pro sul e me curei. E vai ter uma repercussão muito boa. Daqui 3 semanas vai ter. Olha. Quantas pessoas fazendo a mesma coisa? Pois é. E assim, aleatoriamente, uma ou outra também vai melhorar por N fatores. Mas porque ela fez isso, isso marcou tanto o processo de tratamento dela, ela subir no telhado, que ela vai botar todo o mérito nela ter subido no telhado. Sim. Porque, assim, 95% dos infectados, eles vão ter uma cura espontânea. Vão ter. Né? Mas a internet é complicado nesse sentido, a meu ver, assim. Porque daí você coloca qualquer coisa. Tem uma fala daquele físico Neil deGrasse Tyson. Ele foi numa entrevista que eu acho que foi com o Pedro Bial, que teve ano passado. Eu tava assistindo aleatoriamente e ele falou... Eu achei isso muito... que pra mim eu achei muito interessante que, assim... Ele falou que na época que ele estudava, era muito difícil ter acesso à informação. Ele tinha que ir até uma biblioteca municipal, que eu estudava, era pegar assim. uma enciclopédia. Não precisa ir muito longe, não. Aí, eu não tinha internet. Então, ir até a biblioteca pegar uma enciclopédia e ler essa enciclopédia. Mas uma coisa que ele falou é que na época que ele estudava, essa enciclopédia que ele pegava não ia ter um capítulo sobre Terra plana. Agora, a internet, você tem a informação muito mais fácil, mas qualquer pessoa consegue botar uma informação na internet. Então isso dá brecha para muita coisa. Por isso eu acho que a educação científica tem que ser desde cedo, tem que ser um ensino público, tem que investir nisso para a pessoa saber onde buscar a informação, porque senão acontece coisas desse tipo. Super concordo. Por isso que nós temos que dar incentivo e eu acho que o trabalho de vocês nesse sentido, eu acho que está sendo muito bacana, porque realmente você tem que vir com a área científica, porque a área científica que está estudando, né? São cientistas que estão no laboratório, que são os detentores do conhecimento. São eles que vão saber se aquele medicamento é bom ou não. Não vai ser o blogueiro lá que, entendeu? Não é essa a ideia. A ideia é cada macaco do seu galho, vamos assim dizer, né? Cada profissional fazendo o que realmente e sendo ouvido na realidade, né? Sim, tendo seu espaço. Isso, o blogueiro lá escreve lá uma coisa que fez, daí todo mundo segue, acha que é bacana, daí vai lá o cientista que estudou anos e não é reconhecido e não é divulgado e não é falado, né? Então, nesse ponto eu acho que a ciência tem que ser para todo mundo. E eu acho que o que você comentou, toda essa explicação que você deu sobre o processo de fabricação do medicamento, mostrou o quão sério é a ciência, principalmente nessa área. O quão rigorosa ela é. Então, o quão confiável é os resultados produzidos por cientistas. Então, a gente tem que dar atenção para o que está sendo dito por cientistas, porque eles seguem, é seguido uma metodologia séria para chegar nesses resultados. Muito sério. Então, e também não é... E uma coisa super importante é a gente entender que não é o que se um falou, é que é a famosa síndrome do Copérnico. 10 mil estão falando uma coisa, um fala outra, esse um vai estar certo. Mas você tem 10 mil pessoas falando, você vai, 50 cientistas falando que o tratamento não parece ser eficaz, e o médico francês com 32 pessoas disse que e vão dar ouvido para ele e não para os outros 50, sabe? Isso que eu acho complicado. A ciência, ela funciona como uma máquina, são várias pessoas produzindo resultados, e esses resultados vão se assemelhando até chegar num consenso. Então não vai ser uma coisa milagrosa que vai surgir tão de repente.
Talvez ela surja de repente e seja milagrosa, mas depois de vários testes esse milagre se confirme, esse surgimento. Então a gente tem que ser... claro, todo mundo quer um tratamento para Covid. Acho que ninguém aqui não quer um tratamento eficaz para Covid. Mas não é por a gente falar que o remédio que está sendo usado não é eficaz que a gente está torcendo contra. Não, pelo contrário. Mas, sim, a gente tá torcendo, a gente tá querendo... A gente quer segurança, né? Situação. Eu quero uma cura, pode vir, com certeza vem através da vacina, se tiver um medicamento que venha e que age só, porque vai salvar vidas, né? E pode salvar a nossa. Só que não adianta eu escolher um medicamento, assim, por causa de um estudo, né? O estudo desse médico da França, além dele ser falacioso, é só um. Quer dizer, existe... Eu até... Posso estar enganado, deve ter mais estudos que eram favoráveis à cloroquina, mas a maioria esmagadora do meio científico foi contra e provou que não era eficaz. Então, assim, a gente tem que saber no que botar a nossa fé, né? No que confiar, no que a gente tem que defender, para não ficar nessa questão não, vou tomar ivermectina, porque me falaram, veio no zap que funciona. A gente tá correndo risco, né? E às vezes vem vem cortado, né? As informações vêm cortadas, eles só colocam a parte boa, né? Só vai pelo viés que lhe interessa. Não é uma informação sem posicionamento, né? Então, o legal da parte científica, que a parte científica ela não pensa em posicionamento, em favor ou contra, ela quer saber a eficácia. Então, se o medicamento X for eficaz para COVID, uau, ótimo, vamos usar. Não é. Vamos descartar. Vai para o próximo. Essa é a ideia. Ainda mais uma situação de urgência qual a gente se encontra, até talvez estamos melhorando a passos lentos, mas na situação que foi ano passado, acho que essa questão que nem você falou de perder tempo com o medicamento atrapalha muito. A gente precisa de um tratamento, né? Ninguém aqui está dizendo que a gente é contra, até porque depois que a pessoa está acometida com a doença, não dá para tomar vacina, né? Então é necessário um tratamento, só que a gente não pode botar nossas esperanças numa coisa que já era. Cloroquina é passado, né? E esses outros também. Sim. É aquilo que eu falei. Então, o tratamento profilático, né? Então, o que você faz para evitar de pegar Covid? Vacina e distanciamento social e uso de máscara. Tratamento depois que você pega Covid, não existe hoje um medicamento que mate esse vírus, infelizmente. Existem medicamentos que estão sendo usados para melhorar a sintomatologia que essa doença provoca, né? Então, existe medicamento, eles usam corticoide para diminuir um pouco a resposta inflamatória ali no teu organismo. Sim. Né? Então, mas não, esse medicamento corticoide, ele não é pro Covid, ele é para os sintomas que o Covid provoca. Até chegar um momento que o seu organismo vai reagir ao vírus e você vai acabar se curando. Mas até esse momento chegar, esses medicamentos te ajudam a manter o paciente vivo em condições, né? Isso mesmo. E é isso que que os clínicos estão fazendo. Paciente Covid tenta tratar sintoma, tenta deixar, né? Porque não existe um medicamento para matar o vírus, infelizmente. O que já comentamos aqui também, que talvez não é matar o vírus, né? Que vírus às vezes nem tá vivo. Justamente, né? Justamente, né? É aí que tá não existe complicado. Para combatê-lo, vamos assim dizer. Mas acho que já estamos num tempo legal. Acho que ficou muito bom. Eu pelo menos achei muito massa. Foi um dos episódios que eu mais aprendi coisa e mais curti estar escutando e entendendo. Eu vou escutar esse episódio mais umas 3 vezes, porque ficou interessante demais. Que bom, que bom. É super importante a mensagem aqui, né, que a gente tá defendendo ciência, né, porque às vezes eu acho que assim, a gente tem que tentar vencer em número, né,
que tem muita gente defendendo tratamento precoce com esses medicamentos. Então vamos tentar, assim, quanto mais pessoas falando, não de forma agressiva, só explicando, não funciona por causa disso e daquilo, né? É assim que a gente chega a gente tem que ganhar por número, a gente consegue informar o maior número de pessoas e tentar quebrar um pouco essa ideia, né? Que nem a gente tá falando, todo esse lance de cloroquina e vermectina é de 2020, né? Mais de um ano atrás. E ainda tá sendo trazido à tona. Então, eu acho que esse é o episódio mais importante, porque a gente faz esse apelo aí pra quem tá escutando. Manda no grupo da família. Só manda, fala, só manda. Manda Isso falar, aí. escuta aí, manda e sai. Eu acho que é aquilo que foi discutido, né? Que a galera dos blogueiros que acabam disseminando algumas informações aí que não tem comprovação. O nosso papel agora aqui é virar os blogueiros da ciência, né? Começar a espalhar a verdade um pouco mais de como que... tentar espalhar um pouco mais de como que funciona isso daí na parte científica, que é o que deveria ser divulgado na verdade, né? Que por mais que a gente demorou mais de uma hora para explicar como que funciona para chegar ali no ponto que a gente tinha como pauta dessa discussão, né? Então, eu sei que a ciência não é aquilo que você lê ali rapidinho, olha um vídeo de 30 segundos do TikTok e já aprende o que é, mas eu acho que da forma que a gente tenta passar aqui, a Tatiana acabou ajudando bastante e deixando bem didático, né, o processo ali de como que toda essa etapa é feita da produção do medicamento e o funcionamento deles também. Então, eu acho que esse é o nosso papel, né, é começar a espalhar mais essas mensagens. A palavra da ciência. A palavra da ciência. Perfeito, acho que é isso mesmo. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar já a gravação. Então, beleza. Valeu, pessoal. Todo mundo que escutou. Obrigado, beijos do coração. Qualquer dúvida a gente tem nossas redes sociais. Elas estão sempre abertas para dúvidas, considerações. Se você tem algo a acrescentar ou algo a corrigir também, porque a gente sempre fala que somos pesquisadores, cientistas, mas também a gente está aqui, muitos dos assuntos que a gente comenta aqui é um pouco fora da nossa área, então a gente vai atrás de informação também para trazer para cá. Então, se você tem algo a acrescentar, pode mandar pra gente que a gente faz sempre uns adendos e conteúdos complementares, trazendo mais informação. Quanto mais informação, melhor, principalmente sobre esses assuntos sérios que envolvem saúde. É isso aí, eu acho que é importante agradecer a Tatiane, né, pela participação dela aqui. E eu gostei muito de gravar com ela, porque ela acabou se incluindo bem aqui na nossa interação, né? Então, é bem possível que a gente chame bastante, né? A gente chame você pra gravar mais aí alguns episódios relacionados a esse assunto. Desmistificou muita coisa, né? Quem sabe a gente também pode falar de um assunto não tão polêmico, assim, falar, por exemplo, sei lá, das suas linhas de pesquisa, que eu achei interessante. Sim. Que você é uma pessoa que atua agora na pesquisa, mas atuou no mercado de trabalho, então tem várias coisas que a gente pode trazer para um episódio futuro aí para discutir. E é isso aí, tá? Bacana. Seja sempre muito bem-vinda. O contato já tá feito agora. Não, obrigada pelo convite. Espero que eu tenha, né, elucidado aí um pouquinho sobre esse assunto de desenvolvimento de fármaco e tratamento precoce. Espero que tenha agregado em alguma coisa, né, para quem está ouvindo. Com certeza. E vamos lá, estou à disposição de vocês. Muito bom. Então, beleza. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau! Olha, eu voltando aqui no final do episódio para lembrar você de voltar lá no Instagram e curtir nossas publicações, comentar o que você achou desse episódio. Então sinta a vontade agora que você terminou de ouvir esse episódio, comenta lá o que você achou, se você teve alguma explicação aqui que você conseguiu entender, se você acha que esse episódio foi proveitoso, que o trabalho que a gente fez aqui pode ser levado para outras pessoas que você conhece, não hesite em publicar lá no grupo do WhatsApp da tua família, dos teus amigos, para você mostrar para eles como funciona tudo isso que a gente trouxe aqui nesse episódio de hoje. Beleza? Muito obrigado pela força e aquele abraço. Obrigado, Luciano. Sua voz é música para nossos ouvidos.